Olá, irmãos. Bom dia. Bom dia. Estão preparados? Estamos entrando em sofonia. Estamos preparados? Nós estamos chegando já mais para o final, né? E agora já tem acho que 5 ou 6 livros só. Estamos terminando quase os profetas. Sofonias, pelo que a gente vê, principalmente no início do texto, ele é um profeta um pouco diferente dos outros, diferente em termos, né? Porque enquanto muitos deles foram chamados, eram pastores, agricultores e tal, o Sofonias, ao que tudo indica, tinha sangue nobre. Ao que tudo indica, ele era tataraneto do Ezequias. E é interessante que ele não vivia no palácio, mas fazia parte do remanescente fiel, porque Israel e Judá, Israel já tinha ido a essas alturas, que a gente vê lá, Sofonias, período que ele foi de 640 a 609, período. Nessa época aí o reino do norte já tinha desaparecido já. Os assírios já tinham levado todo o reino do norte embora. Então, o Sofonias está falando agora para Judá, que é o que restou, né? O povo que restou. E as referências, só para a gente ter ideia desse período, estão lá em 2 Reis 22, de 1 a 23 e assim por diante. É onde está este período de Sofonias lá no livro de Reis. Agora, o que me chama a atenção, não só em Sofonias, mas nos profetas, de uma maneira geral, como a gente está estudando, a gente percebe claramente que todos os livros proféticos, eles se repetem. A mensagem é sempre a mesma. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. E não coincidentemente, o pastor falou hoje de manhã, né, quando a gente está falando da palavra de Deus, não existem coincidências. Deus prepara as coisas, mas é que a palavra de Deus o tempo todo fala de arrependimento. E é realmente interessante, porque o pastor falou mais de uma coisa que bate muito na minha cabeça o tempo todo, que é as igrejas hoje falam pouco sobre o pecado. Os crentes não querem ser confrontados. Eu não quero ser incomodado, eu não quero ir embora para casa com um sentimento de que tem coisa que eu faço que eu não deveria fazer. Então, dá um negocinho mais legalzinho, né? Uma coisa, uma musiquinha mais que dá um agito, que a gente fica contente, e muitas igrejas têm feito isso. Corroborando essa visão, eu estava lendo o livro do Wiersbe, que eu sempre consulto, porque ele não dá, o comentário bíblico dele, ele não dá apenas um comentário sintético, não, ele explora um pouco o tema, e eu queria ler um trecho aqui, porque tem tudo a ver com isso que nós falamos agora, que o pastor falou, quando ele vai falar de Sofonias. Ele diz assim: quando foi a última vez que você cantou um hino sobre o futuro julgamento do mundo? Alguém lembra quando ele cantou um hino sobre o futuro julgamento do mundo? Eu diria que eu nem conheço, eu não sei se tem algum, não me lembro pelo menos. A maioria dos hinários não contém hinos sobre o dia do Senhor, e certamente não encontramos essa expressão em nossos jornais diários ou revistas semanais. Mesmo que creiam em Deus, muitas pessoas não veem qualquer associação entre ele e os acontecimentos do presente ou do futuro. A gente vive o nosso mundo, lê o texto bíblico, mas acha que isso não tem muito a ver com hoje, com o futuro. Não, isso é história, isso é uma coisa que está lá para trás, passou, estamos vivendo outra época. Hoje nós temos inteligência artificial, a ciência, e a gente esquece
que nós somos esse mesmo grupo de pessoas, com algumas diferenças, que viveram lá há 2.000, 3.000 anos atrás. Pessoas mais sensatas costumavam levar o julgamento do mundo por Deus a sério e até cantavam hinos sobre isso. Um conhecido hino medieval em latim baseava-se em Sofonias 1,15. E aspas para ele: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Fecha aspas. As duas primeiras estrofes diziam: dia de ira, dia de lamentar, dos profetas os avisos se cumprem, céus e terra em cinzas a queimar. Que temor nós os homens sentiremos quando vier lá do céu o juiz, de cuja sentença todos dependemos. E daí ele ele fala: fico imaginando como seria a aceitação hoje de um líder de louvor que escolhesse um hino acima para cantar na igreja. Por quê? O que ele está falando? Quer dizer, que eles não querem isso. E eu cito um exemplo que aconteceu aqui, não está distante. Há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, foi antes do reverendo Otávio, quando existia ainda coral aqui na Igreja da Penha, eu escolhi um hino para o coral cantar que chamava Perdidos na Noite. E a letra dessa música é baseada num texto de Amós, que é um profeta que está falando a mesma coisa que todos disseram: se arrependam, o dia do juízo vai vir. E a letra da música é perdido na noite, sem norte, sem rumo, eu cego me achava sozinho a vagar. Está contando a experiência da vida de cada um de nós nesse mundo, se estivermos longe de Deus. Houve uma rebelião do coral, porque essa música, por que nós vamos cantar isso? Essa música pesada. Eu tive que ter uma discussão teológica com o pessoal para explicar: gente, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Nós temos que contar isso para as pessoas, que o mundo está do jeito que está. Não é porque está o governo X, Y, Z, porque tem fulano, beltrano, ciclano, é porque nós somos pecadores. É essa que é a questão. O que está ruim não é por causa dos outros, é por causa de mim. E essa é a grande mensagem de todos esses profetas, e no caso de Sofonias não é diferente. Ele está alertando, e Deus o tempo todo nos livros proféticos está dando uma chance para, se a gente vê, olha só de livro profético, o primeiro profeta lá que a gente vê foi Isaías, 740, o último que termina o Antigo Testamento, que é Malaquias, é 433, de Isaías para cá, são quase 300 anos. São quase 300 anos que ficou gente lá: se arrependam, olha, vai dar problema, vocês vão ter problema. 300 anos e não adiantou nada. O que aconteceu? Israel foi levado, Reino do Norte, e agora nós estamos vendo aqui o Sofonias, que está falando agora para o Reino do Sul, que está prestes a ser tomado pela Babilônia. Essa é a mensagem de Sofonias. Não é diferente de nenhuma das outras, né? Eu tenho 2 vídeos do YouTube que falam sobre Sofonias, que eu quero passar, são curtinhos, são 2, cada um de 5 minutos, que falam, dão um quadro um pouco do livro de Sofonias e do período. Tem aí o 1 e o 2, né, pastor? Pode colocar esse 1. Não, tem que fechar o PowerPoint. Tem eu baixei no YouTube, porque
segue o jeito lá? Não, ele deveria estar com som. Porque eu em casa eu testei, ele estava com som, tem algum. É que o computador da igreja, ele não está, o problema do computador, ele não está conectando na internet. Então o que eu fiz, eu baixei o vídeo no pendrive ali em casa e coloquei. Mas o que basicamente ele está fazendo um pequeno apanhado a respeito do livro de Sofonias e colocando o contexto do período em que Sofonias estava pregando. Pior que nem para ler a gente consegue, é muito claro. As caixas estão ligadas, está saindo som. O microfone está funcionando. Mas quando a gente liga ele passa normal? Já aconteceu algumas vezes quem sabe como fazer aqui, já é bem por vídeo. Então deixa, mais uma vez eu passo para vocês o vídeo, vocês assistem em casa, está no YouTube, é um vídeo fácil. Infelizmente não está com um problema o computador aí. 439. Meu Deus do céu. Então, mas é um hino que é um dos hinos que a gente pouco canta, né? Essa que é a grande questão. A gente parece que não gosta muito Quer dizer, tem, né? Tem, existe, mas... As cidades serão destruídas. Há uma promessa de que o remanescente de Judá herdará essas terras. Nos versículos 8 ao 11, Foi o problema de Deus. os profetas menores da Bíblia sagrada. Sofonias é um livro curto, com apenas 3 capítulos, mas sua mensagem é intensa e cheia de significado. Vamos mergulhar nos detalhes deste livro para entender melhor seu contexto histórico, sua mensagem de julgamento e sua promessa de esperança. Sofonias era um profeta que viveu em Judá durante o reinado do rei Josias, provavelmente no final do século VII a.C. Este foi um período de grande turbulência espiritual e moral em Judá. O povo estava envolvido em práticas idólatras, afastando-se dos caminhos de Deus. Josias tentou reformar a nação, restaurando o culto a Deus e destruindo os ídolos, mas a corrupção estava profundamente enraizada. É nesse contexto que Sofonias profere a palavra de Deus através de profecias. O primeiro capítulo de Sofonias começa com uma declaração impressionante sobre o dia do Senhor. Sofonias anuncia que este dia será um tempo de destruição e calamidade. Ele diz que Deus vai varrer tudo da face da terra, humanos, animais, aves e peixes. Essa linguagem dramática serve para destacar a seriedade do julgamento divino. Nos versículos 4 ao 6, Sofonias especifica que Deus punirá os idólatras de Jerusalém, aqueles que adoram Baal, os que praticam cultos astrológicos e os que juram pelo nome do Senhor, mas também por Moloque. A acusação é contra todos os que se afastaram de Deus e não o buscam mais. A partir do versículo 7, o profeta descreve o dia do Senhor como um dia de sacrifício. Deus preparou um banquete e os convidados são os mesmos que serão sacrificados por sua desobediência. Nos versículos 10 ao 13, ele descreve a destruição de Jerusalém, onde haverá gritos e prantos, e os comerciantes serão punidos por suas fraudes. No versículo 12, Deus diz que buscará em Jerusalém e punirá os complacentes, aqueles que dizem em seus corações que o Senhor não fará nem bem nem mal. Essa indiferença espiritual é severamente criticada. No segundo capítulo, Sofonias exorta o povo a se arrepender. Ele chama os humildes da terra a buscarem o Senhor, a praticarem a justiça e a humildade, na esperança de que possam ser escondidos no dia da ira do Senhor.
Nos versículos 4 ao 7, Sofonias anuncia julgamento contra as nações vizinhas de Judá. Filístia será devastada e suas cidades serão destruídas. No entanto, há uma promessa de que o remanescente de Judá herdará essas terras. Nos versículos 8 ao 11, o julgamento se volta contra Moabe e Amon, que zombaram e insultaram o povo de Deus. Deus promete que essas nações serão como Sodoma e Gomorra, destruídas para sempre, mas isso também resultará na exaltação do Senhor entre todas as nações. A partir do versículo 12, Sofonias pronuncia julgamento sobre os etíopes e os assírios. Nínive, a grande cidade da Assíria, será desolada e deserta, uma morada para animais selvagens. O último capítulo começa com uma lamentação sobre Jerusalém. Sofonias descreve a cidade como rebelde, impura e opressora. Seus líderes são corruptos, comparados a leões e lobos que devoram tudo à sua volta. Seus profetas são arrogantes e desleais, e os sacerdotes profanam o santuário. Nos versículos 5 ao 7, Sofonias destaca que Deus está presente na cidade e age com justiça todas as manhãs. Ele não deixa a culpa impune. No entanto, o povo continua a agir de forma corrupta, ignorando os avisos de Deus. A partir do versículo 8, há uma mudança de tom. Deus declara que reunirá as nações para derramar sobre elas sua indignação, mas também purificará os povos, removendo dos lábios deles toda a impureza, para que possam invocar o nome do Senhor com um só espírito. Nos versículos 11 ao 13, Deus promete que Jerusalém será purificada. Os remanescentes de Israel serão humildes e justos, não cometerão iniquidade, nem dirão mentiras. Eles viverão em paz e segurança, sem medo. Finalmente, nos versículos 14 ao 20, o livro termina com uma nota de alegria e esperança. Deus convida seu povo a cantar e se alegrar, pois ele removeu suas sentenças e expulsou seus inimigos. Deus promete estar no meio de seu povo, ser seu salvador e restaurar sua sorte. Esta é uma poderosa promessa de redenção e restauração. O livro de Sofonias, embora breve, é rico em sua mensagem. Ele nos lembra da seriedade do pecado e do julgamento divino, mas também nos oferece uma visão de esperança e redenção. Deus é justo e misericordioso, e Ele chama seu povo ao arrependimento e à renovação. Que possamos aprender com essas lições e buscar uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Na descrição do vídeo temos um link com um material especialmente para você que busca mais coisa. Por enquanto só isso aí. Eu quero fazer alguns comentários a respeito. Quando a gente começa a ler o Sofonias aqui, primeiro o versículo 1 lá, ele se identifica, né? Aparece a identificação de quem é Sofonias, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, dos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ou seja, provavelmente ele era um membro da nobreza, né? Era descendente do Ezequias. E daí começa o livro direto já com ameaças contra Judá e Jerusalém. Versículo 2, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. O que é interessante a gente ver, e o vídeo falou a respeito disso aqui, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Isso já aconteceu? Não. Aconteceu no dilúvio. Mas isso, consumir todas as coisas sobre a face da terra, isso não aconteceu ainda. Ele está profetizando para o povo de Judá, mas ele está colocando coisas que ainda não aconteceram, nem aqui para nós. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Isso não aconteceu. É óbvio que é uma linguagem figurada, né? É óbvio que tem figuras de linguagem aqui também, mas é muito claro
quando fala de exterminar o ser humano da face da terra, nem no final dos tempos, quando a gente lê em Apocalipse, não aparece que o ser humano vai ser exterminado. Não. Aqueles que forem julgados e condenados, eles serão enviados para o sofrimento eterno. E os demais, aqueles que forem reconhecidos como efetivamente filhos de Deus, serão levados junto com Cristo aos céus. Então é esse sentido, mas isso ainda não aconteceu. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Agora aqui ele já está específico, né? Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos de seus sacerdotes. Que é importante a gente ver e entender. Havia naquela época o tal do sincretismo religioso que existe hoje ainda, né? Esse negócio de pessoas que dizem que são cristãs, mas tem um pezinho dentro da igreja evangélica, um pezinho no espiritismo, as doutrinas se embaralham na cabeça da pessoa, a pessoa mistura, faz uma maçaroca de doutrinas, né? Que é aquele negócio. Para quando você vai estudar uma doutrina, qualquer uma, e esse eu acho que é um dos grandes problemas, tem gente que fala assim, não, mas você não pode ver as coisas só sobre uma ótica. Não, realmente. Só que para eu poder criticar essa doutrina, eu tenho que entender dela. Porque se eu pego uma parte da doutrina e daí vejo uma outra que contesta essa, uma terceira que contesta essas duas, uma quarta que eu fico uma bagunça na cabeça. Qual é a base da qual, a partir da onde eu me alicerço para daí sim poder conhecer outras coisas que contestem esta primeira que eu adotei, por exemplo, cristianismo. Quando a gente vê as doutrinas cristãs, tem o islamismo que questiona uma série de coisas da doutrina cristã, assim como o judaísmo também. Primeiro, acima de tudo, não aceitam a Cristo como filho de Deus. Agora, se eu não tenho a doutrina, isto claro na minha cabeça, a doutrina cristã, se ela não está firme dentro do meu entendimento, dentro do meu coração, faz uma bagunça. A hora que você conversa com um muçulmano, com um judeu, o cara te convence assim, rapidinho. Não precisa muito. A gente vê isso acontecer hoje em dia, mesmo entre igrejas que são cristãs, né? Fica aquela questão católico tentando converter evangélico tentando converter, e os caras ficam pulando, ficam 6 meses na igreja católica, 6 meses na igreja evangélica, 2 anos numa igreja pentecostal, que todas são cristãs, em tese sim, né? Se tem a doutrina correta, são, mas você fica pulando de uma em outra. E aqui o que ele está falando eu estenderei a mão contra os judeus, contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei desse lugar o resto de Baal, que era o que estava acontecendo lá e acontece hoje ainda. Eles criam no Deus único de Israel, mas por via das dúvidas, vamos também prestar culto a Baal, né? Porque afinal de contas eles mandam chuva, né? Acreditavam nisso. Moloque, que ele cita especificamente, Moloque aqui no texto, mas continuando, exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele também por Milcom. Milcom é o Moloque. Milcom, Malcom ou Moloque é o que era aquele Deus que aceitava sacrifício de crianças e que até hoje ainda é cultuado em muitos locais. A gente não sabe porque a imprensa esconde essas coisas, mas a quantidade de crianças que são como é que fala? Não, antes que elas são sequestradas e depois são enviadas, sabe Deus para onde? Essa história do Epstein que saiu aí é uma delas que a gente nunca fica sabendo o que aconteceu. Mas ainda tem aquela menina lá que
foi em Portugal, que ela foi sequestrada dos pais lá em Portugal, já faz uns 20, 30 anos, não me lembro, ela deve estar, se ela está viva ainda, não, é uma senhora, uma jovem senhora. Uma Madeleine. E que desaparece simplesmente. Ou seja, isso continua existindo hoje. Só que não fala de Moloque, mas não interessa, o ponto é esse daí. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. E daí ele fala do dia da ira do Senhor, que é esse conceito, só tem praticamente com esse nome, são dois profetas que falam do dia do Senhor, que é o Joel e Sofonias. Aliás, tem um hino, um cântico coral também, que chama o grande dia do Senhor. É um hino pesado, porque ele descreve exatamente o dia do Senhor. Esse hino eu conheci num seminário de música que eu fiz na Catedral Evangélica com o falecido Samuel Kerr e o Faustini, e eles trouxeram um cara que é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos e ele é um baixo profundo. Ele é um cara que tem aquela voz, a tessitura de grave que ele alcança é uma coisa assim impressionante, né? Aquela vozona. E a música, o texto fala exatamente: o grande dia do Senhor perto está. Só que este perto está é cantado bem muito grave, e esse cara cantava aquilo, é uma coisa que me arrepia só de lembrar daquela música. São músicas que falam destes textos e que a gente não gosta, né? A igreja não gosta de ouvir isso daqui. Então o Sofonias está descrevendo o dia da ira do Senhor. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Quem são os convidados? Aqueles que vão ser sacrificados. Apareceu aqui, nós vimos aqui. Deus santificou os convidados, porque são eles que vão ser os sacrifícios. Os sacrifícios serão vocês. Por quê? Porque vocês têm olhado para outros deuses, têm cultuado outros deuses. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade, um grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem em seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Eles criam aquele negócio, nós cultuamos, mas Deus não interfere na nossa vida aqui. Deus, nós estamos por conta própria. Essa é uma visão que muitos cientistas cristãos entendem, que é aquele que acredita que Deus criou o mundo. Sim, é verdade, Deus criou o mundo, porém Ele criou e deixou o mundo à sua própria conta, por sua própria conta. Aliás, falando disso, sem só uma curiosidade, o Zalva conhece o Eberly, que foi embora do Brasil, né? O Marcos Eberly, que esteve aqui conosco, ele foi para os Estados Unidos, está lá em Dallas agora. Estamos perdemos mais um, né? E agora está distante. Então, o que ele está dizendo exatamente aqui, os moradores que estão, por isso o bem deles, no versículo 13, por isso os bens deles serão saqueados, suas casas serão destruídas, eles construirão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Aqui ele está falando claramente do que vai acontecer com Jerusalém quando os babilônios assumem, quando eles tomam Jerusalém. O que vai acontecer? Vocês vão perder tudo. Comerciantes, vocês acham que o dinheiro que vocês têm vai ajudar em alguma coisa? Não, não vai. Assim como, se a gente vê no Apocalipse, fala exatamente do desespero da humanidade no momento em que os ricos, cheios de dinheiro, mas eles não têm o que fazer com aquilo, não tem mais valor.
E não é muito difícil a gente pensar numa situação dessa. Por mais milionário que a pessoa seja, se não tiver o que comprar, principalmente alimento, água, não adianta você ter dinheiro. Pega um local como esses que estão arrasados aí por guerra, algumas cidades na Ucrânia, que hoje a gente pode falar assim, não, mas olha, o cara aqui, a situação está ruim, o cara é rico, ele pega um avião, pega alguma coisa e vai para outro lugar. Porque hoje, pela misericórdia de Deus, essa justiça que Deus faz em alguns locais, né, comentando justiça ou castigo que acontece essas nações que estão passando por grandes problemas, ainda é localizado. Mas nós sabemos que vai chegar um dia em que essa situação vai se estender para o mundo todo, né? Vai se estender para o mundo todo. Então daí não adianta você ter dinheiro, porque não tem de onde você importar comida, não tem o que você fazer com água. Contaminou a água, é logo, né? Contaminou a água, algum problema seja ele de qual motivo seja, por alguma coisa feita propositadamente ou como consequência de um outro problema, né? Você vê vulcões, quando entram em erupção, eles soltam uma série de elementos químicos que a água que estiver ali por perto ela fica contaminada, você não pode utilizar aquela água. Deus tem o controle de tudo. Quando ele diz que os homens vão chorar porque o dinheiro dele não vai fazer mais nada, não vai adiantar para mais nada, está falando de coisas desse tipo, porque não adianta se ter dinheiro se não tem o que. E qual é o bem maior que nós podemos querer? Alimento e água. Não me interessa ter uma bolsa da Chanel ou um sapato, não sei do que, se eu não tenho o que comer. Eu comer o que? A alça da bolsa? É de couro, né? Dá para fazer uma sopinha, para eles, quem sabe, fica um gostinho de. Não dá, né? Porque não tem água. Nem sopa dá para fazer. Sei lá, mas é disso que ele está falando. E ele, então, nesse capítulo 1, ele está proclamando o dia da ira do Senhor para o Israel. No capítulo 2, ele fala já um convite ao arrependimento. Fala, gente, vai acontecer tudo isso aqui, E agora, vem de novo a mesma coisa que há 300 anos os profetas estavam falando. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Que serve para aqueles dias e serve para hoje, né? Porque eu lamento dizer, se alguém tem alguma dúvida, nós também somos pecadores e precisamos pedir a Deus que nos perdoe e precisamos nos arrepender desses pecados, né? E ele diz então lá no capítulo 2: reúna-se, concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia do Senhor. Talvez vocês assim sejam poupados no dia do Senhor. Ainda é uma condicional. Faça tudo isso aqui, porque talvez vocês serão poupados, né? A mensagem é isso aqui. E daí ele vai fazer ameaça contra outros povos também, né? Que é uma outra característica que alguns desses profetas faziam oráculos, davam profecias não somente contra Judá e Israel, mas também contra outras nações, que o que nos mostra é que o amor de Deus não era voltado, o plano de Deus sempre foi a salvação da humanidade, não do povo de Israel, porque ele inclui essas outras nações. Já no começo a gente já está vendo isso. Isso vai aparecer claramente quando Cristo vem, mas aqui a gente já tem sinais de que esta salvação, esse propósito de salvação divino,
se estendia a toda a humanidade, não a um povo em específico. Aquele povo era o povo que deveria testemunhar as maravilhas que Deus tinha feito para eles, tirando eles do Egito, levando, a gente fica imaginando, realmente sobe talvez a cabeça, né? Porque imagina que Deus, de todos os povos da antiguidade, ele escolhe um povo que era o menor, não era o mais forte, para se revelar para este povo. Isso é um privilégio, né? Não, o povo do qual eu faço parte é o povo que Deus escolheu para se revelar ao mundo e através deste povo enviar o seu filho. Isso é uma coisa, né, para encher o peito, erradamente, né? Porque não deveríamos ficar, porque a questão é a seguinte: não se envaideça, porque a responsabilidade por causa disso é maior do que dos outros. À medida em que você tem o privilégio, você acompanha os privilégios algumas obrigações. E é isso que acontecia com o povo de Israel. E este povo estava sendo repreendido, e os povos ao redor também, filisteus, que é o tal da faixa de Gaza até hoje, né? Os filisteus, só que o pessoal da faixa de Gaza hoje em dia não são filisteus mais, né? Não existe mais, o povo desapareceu, são árabes que vivem ali. Moab e Amon, essas duas cidades se foram, são os descendentes de Ló, que tiveram, o Ló que teve filhos com as filhas, né? Moab e Amon desapareceu, não existe mais. E contra a Etiópia e a Síria. A Síria já se foi. A Etiópia tem hoje um país ainda chamado Etiópia, né? Mas não necessariamente é exatamente o mesmo povo que existia naquela época, né? Simplesmente existe o nome desses países. Então, esse capítulo 2 aqui, ele faz um convite de arrependimento e ameaça filisteus, os moabitas, amonitas, os da Etiópia e os assírios. E os assírios foram em seguida, né? Vamos ver agora o segundo vídeo, que também é curtinho, são 5 minutos, que ele faz também um apanhado do... O livro do profeta Sofonias. Sofonias viveu durante as últimas décadas do reino do sul de Judá. Foi quando o rei Josias tentou realizar uma mudança real na terra, removendo ídolos e restaurando o templo para a adoração do único Deus de Israel. Mas Israel estava longe demais. A adoração a outros deuses estava enraizada demais na vida do povo. E acabou que o orgulho de Josias o levou a uma morte trágica no campo de batalha, quando ele colocou Jerusalém em rota de colisão com a Babilônia. E Sofonias tinha previsto tudo isso. Ele advertiu os líderes de Jerusalém durante anos, e esse pequeno livro é uma coletânea de poesias que resumem sua mensagem. Ele foi criado com 3 partes principais. A primeira se concentra no dia do julgamento do Senhor sobre Judá e Jerusalém. A segunda parte é sobre o dia do julgamento do Senhor sobre as nações e Jerusalém novamente. E a terceira parte explora a esperança que resta para as nações e para Jerusalém do outro lado do julgamento. A primeira sessão começa com a chocante inversão de Gênesis 1. Assim, o mundo bom e ordenado de Deus voltará à desordem, às trevas e ao caos, tornando-se inabitável mais uma vez. E quando você continua a ler, percebe que Sofonias desenvolve todas essas imagens poéticas poderosas para descrever como o mundo de Jerusalém vai acabar. Todas as instituições da cidade serão destruídas por adorar os deuses dos cananeus. Todos os líderes que perpetraram a injustiça, todos os centros econômicos onde empréstimos e trocas tortuosas ocorreram, tudo isso acabará junto com as muralhas da cidade. Sofonias desenvolve essas imagens quase apocalípticas para mostrar o significado do que vai acontecer. Tudo se refere a um grande exército que está vindo para acabar com Jerusalém. É interessante que Sofonias nunca menciona qual exército Deus usará para trazer esse julgamento. Mas sabemos dos outros profetas, Miqueias ou Abacuque, que é a Babilônia. Mas Sofonias nunca menciona isso, pois ele quer destacar o papel de Deus em orquestrar a ascensão e a queda da cidade. E na verdade é isso que dá esperança a Sofonias. Não que Jerusalém como um todo possa evitar o seu destino, mas no poema final da seção 1,
ele clama a todos em Jerusalém que busquem o Senhor. E ele diz que estes serão os remanescentes fiéis, as pessoas que poderiam ser poupadas caso se arrependam. Na segunda sessão, Sofonias amplia seu foco para incluir as nações ao redor de Judá, assim como os filisteus ou moabitas, os amonitas e até os assírios. Ele acusa todos eles de corrupção, violência e arrogância. E ele prevê que todos eles também cairão diante da Babilônia. E o mais chocante é que o grupo final de pessoas visado nessa sessão são os israelitas em Jerusalém. É como se os líderes, profetas e sacerdotes de Israel fossem tão corruptos e violentos, tão afastados do seu Deus, que nem os reconhecesse mais como seu povo. E assim essa sessão termina com a decisão final de Deus. Ele diz que vai reunir todas as nações, incluindo Jerusalém, e derramar sua indignação ardente. A justiça de Deus se torna esse fogo consumidor que devora o mal da terra, que é realmente intensa. E assim, a seguinte linha que nos leva à parte final do livro vem como uma surpresa total. Descobrimos que esse fogo ardente do julgamento divino não visa destruir as pessoas. Pelo contrário, seu propósito é purificar as nações, inclusive Jerusalém. Então, a sessão começa quando Deus diz que Ele vai curar e transformar as nações rebeldes em uma única família unificada, e que depois de serem purificados, eles vão se desviar de seu mal e invocar o nome do Senhor. Essas imagens apontam para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, de que Deus encontraria uma maneira de abençoar as nações, inclusive Jerusalém. A conclusão do livro enfoca a restauração da cidade no centro das nações. A presença de Deus está na cidade restaurada, junto com aquele remanescente fiel que foi humilhado e transformado pela misericórdia de Deus. E eles são chamados para cantar e se alegrar. E então, nessa imagem impressionante, nos é dito que Deus é um poeta que também quer cantar. Seu Deus viverá entre vocês e comemorará com vocês com cânticos de alegria, diz Sofonias. O poema de encerramento do livro termina com essas imagens muito poderosas sobre Deus, reunindo em sua família os excluídos, os pobres e os aflitos, onde os exalta em um lugar de honra. E é assim que o livro termina. Esse pequeno livro de Sofonias contém algumas das imagens mais intensas da justiça e amor de Deus entre todos os profetas. A sua justiça é sobre a sua paixão em proteger e resgatar o seu mundo do horror do mal humano e da violência. Deus não tolerará as coisas horríveis que os humanos fazem uns aos outros e ao mundo dele, mas Ele traz essa justiça para restaurar e criar um mundo onde as pessoas possam florescer em segurança e paz por causa do seu amor. E assim Sofonias nos força a unir esses dois aspectos do caráter de Deus, a sua justiça e o seu amor. E Ele quer que descubramos juntos que eles contêm a esperança futura do nosso mundo. E é disso que se trata o livro de Sofonias. Então, acho que ele sintetiza bem, né, qual é a mensagem de Sofonias. Mas o que é interessante a gente ressaltar, porque os livros proféticos eles se repetem, né? A história é a mesma, o que está acontecendo é o mesmo problema que a gente vê lá em Isaías, a gente vê até o último profeta no Antigo Testamento. É exatamente o mesmo problema. É que muitas coisas que são ditas aqui no livro de Sofonias, assim como nos outros também, são coisas que não aconteceram. Quando ele fala a respeito da restauração de Israel, houve a restauração sim, em parte sim. Quando eles voltam do exílio babilônico, quando eles reconstroem o templo, reconstroem as muralhas do templo, reiniciam o sacrifício, o templo começa a funcionar de novo, o povo se congrega, muitos voltam para Jerusalém. Voltam todos? Não voltaram, muitos se perderam por aí. Esta restauração, hoje a gente pode dizer que Jerusalém está restaurada? Não, existe um povo de Israel, mas esse povo está longe de, como diz o texto, de louvar o Senhor em Jerusalém, porque eles não creem em Cristo. Então, quer dizer, existem coisas ali que são, em parte, elas já foram profecias que já foram cumpridas, e em parte existem outras profecias que ainda não se cumpriram.
Este momento em que todas as nações se congregam em Jerusalém para louvar a Deus, todos sobem a Jerusalém, isso ainda é uma espera, nós estamos esperando isso acontecer ainda um dia. Mas aqui o Sofonias está deixando uma mensagem para aquele grupo que ali estava, que ainda vivia ali, falando de arrependimento. Se arrependam, ainda há tempo. Se a gente vê o eco dessa informação hoje, para nós ainda serve isso, ainda há tempo, se arrependam. Porque para chegar a esse outro momento, aonde Deus resgata, restaura e modifica a sorte desse povo, ainda falta tempo. Então, capítulo 3, ele volta nas ameaças contra Jerusalém e fala: ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor nem se aproxima de Deus. Ela não aceita, Jerusalém não aceita a disciplina de Deus. Deus está falando, não faça, e eles não aceitam. Os seus príncipes são leões rugidores do meio dela, seus juízes são lobos do anoitecer. É tudo que está acontecendo ainda até hoje. Não mudou nada daquela época. Tudo que eles estão descrevendo aqui continua acontecendo no mundo inteiro até o dia de hoje. Por isso essa profecia, ela não é só para aquele tempo, ela ainda tem coisa para acontecer, porque o problema ainda existe, né? Nós somos, a humanidade tem uma doença crônica, né, que se chama pecado, mas que é como um problema de saúde que a gente tem gente que tem um problema de saúde crônico. Então tem uma crise, fica ruim. Eu, por exemplo, tenho verticulite. Tem época que eu tenho uma crise, inflama, não sei o que, trata um tempo, melhora, passa, vive um tempo numa boa, até um dia que dá de novo problema. Nós temos, como humanidade, um problema crônico que se chama pecado. A gente peca sempre. Só que tem época que a gente parece que dá uma acelerada, né? Bota uma gasolina aditivada lá e a gente vai que é uma maravilha, né? Então ele faz essas ameaças contra Jerusalém, e daí, ainda no capítulo 3, ele fala da salvação da filha de Jerusalém. Portanto, esperem por mim, é o versículo 8, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, ou seja, o que tiver sobrado, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. Deus está falando: eu quero juntar vocês, só que eu vou pegar o que sobrar, ou seja, aquele que remanescente e fiel que se arrependeu, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Esta terra, de alguma maneira, o povo de Israel, ela foi consumida, mas não totalmente, que ainda existe, né? A terra ainda está lá, o povo ainda está lá. Então darei lago puro aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifício. Ele está falando que eles foram dispersos e que vão voltar. Já aconteceu isso? Parcialmente sim, mas não totalmente. Isso ainda não aconteceu. E naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho. Que é aquele negócio, tem muitos que são orgulhosos, e a gente sente vergonha por causa deste orgulho, né? Principalmente quando a gente está falando de governo, a gente às vezes fica com vergonha das decisões que o nosso país toma frente ao mundo. Nós temos como mudar? Não, eu como pessoa física não tenho como mudar, mas Deus está dizendo que vocês não terão do que se envergonhar das rebeliões que tiveram contra mim, porque eu vou tirar do meio de vocês aqueles que se exultaram no seu orgulho. Não, porque eu tomei a decisão, isso aqui e tal, não sei. Essas pessoas vão ser retiradas e você nunca mais se orgulhará do meu santo monte. Essas pessoas não mais farão isso, porque elas serão retiradas do meio dele.
mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque são apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Ele está falando do remanescente fiel. Um grupo que nós não sabemos de quantos são, mas que, assim como no período de Acabe, muitos profetas foram escondidos para não serem mortos, ainda existe. Israel tem, no mundo inteiro tem, os que estão dispersos, mas que continuam confiando no Senhor. E daí ele termina no capítulo 3, o canto, que nós vimos agora no vídeo aí. Canto ao filho de Sião, grite de alegria ao Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. Maravilha! Deus retirou as sentenças. Isso já aconteceu? Não, aconteceu em parte. Israel volta para Jerusalém, mas peca de novo, está em pecado ainda até hoje. Então isso é uma parte da profecia que ela, de certa forma, ela foi cumprida. Aquelas pessoas lá do passado falaram: Deus fez o que Ele prometeu, Ele restaurou a cidade. Só que dá também um sentido para elas que nós pecamos de novo, por isso estamos. Basta ver o que acontece com Israel no dia a dia. Tem um dia que eu ouço algum vídeo, que eu vejo alguma notícia que não fale de Israel, o que está acontecendo lá. Ela continua no centro e sofrendo como consequência, de certa forma, dos seus erros, O Senhor Deus está no meio de você, poderoso para salvar, Ele ficará muito contente com você, Ele renovará no seu amor, encherá de júbilo por causa de você, congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, esses que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, farei dele um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e eu os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Isso ainda não aconteceu plenamente, parcialmente. Este dia nós, inclusive, aguardamos. Então, Sofonias é uma repetição de muitas, e todos os outros que a gente vai ver, os outros profetas daqui para frente, nós vamos continuar vendo exatamente isso daí. Mas o Sofonias é um dos que fala fortes com essa questão do dia do Senhor, que a gente vê com esse nome em Joel e Sofonias. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito do livro de Sofonias, e semana que vem volta de novo a Cíntia com mais um profeta, Então vamos encerrar, o pastor vai fazer uma oração. Que bom, Mas o trabalho é o meu, fazer pesquisa, tudo.